Não durou 2 dias. A Superliga Europeia já era, pelo menos por agora. O plano deles aí foi anunciado no dia 18 de abril de 2021 e já acabou no dia 20 de abril. Mas o que aconteceu, né? Por que os clubes saíram? Será que eles são bonzinhos? Vamos analisar com calma tudo o que aconteceu e também por que a gente tem que ficar atento ainda. Não podemos baixar a guarda em relação à Superliga, beleza? Primeiramente, a reação do mundo do futebol à Superliga foi muito pesada, beleza? Entidades aí, jogadores dos próprios clubes da Superliga, torcedores, como eu imagino que a maioria de vocês assistindo aí, ficaram contra, né? Então, por exemplo, os jogadores do Liverpool soltaram um manifesto conjunto lá dizendo que são contra a Superliga, mesmo o Liverpool sendo um dos clubes fundadores, em teoria, no começo, né? Agora já vazaram. Comentaristas muito famosos e influentes como o Gary Neville e o Jamie Carragher ridicularizando a Superliga, inclusive o Carragher veio a público pedir para que os torcedores fizessem protestos e tentassem impedir, né? Então, pô, estavam rolando ameaças de todos os lados, federações, patrocinadores, foi um caos, né? A reação de todo mundo do futebol foi muito forte. Os torcedores do Chelsea especificamente fizeram uma grande manifestação lá na frente do Stamford Bridge e eles estavam lá clamando pro clube não apoiar a Superliga e tal, e durante a manifestação meio que foi anunciado que o Chelsea estava pulando fora, e aí foi bem legal até de ver a reação dos torcedores pulando, comemorando como se tivesse ganhado um título, assim, né? Por terem conseguido evitar que o seu clube participasse nesse projeto. Poder para o povo, né? Os fãs do futebol mostraram a sua força. E aí depois do Chelsea, ali, todos os clubes ingleses acabaram saindo, e depois também saíram o Atlético de Madrid, a Inter de Milão, a própria Juventus, o Milan e tal. E hoje, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, é impossível que a Superliga vá pra frente, né? Acabou. Mas será que foi essa pressão que acabou com a Superliga? Será que os torcedores salvaram o futebol? Eu acho que é muita ingenuidade da nossa parte, né? Achar que clubes que com certeza tinham calculado os seus passos, tinham discutido internamente que poderia haver uma reação negativa, agora saindo fora, e a gente achar que, nossa, que bonzinhos, eles mudaram, eles ouviram os torcedores, que besteira que a gente tava fazendo, fomos enganados pelo malvadão do Florentino Pérez, né, do Real Madrid, como disse o Yuri lá no Twitter. Não, é claro que essa pressão toda deve ter contribuído bastante, né, mas tudo isso aí era uma questão de poder e dinheiro, e a saída dos clubes não parece ter sido nada diferente. Vamos entender uma coisa rapidão, né, no outro vídeo que eu fiz sobre a Superliga, eu tava dizendo como que o que chega pra nós, torcedores, né, é aquela teoria do iceberg, velho. Tudo que a gente vê que chega de informação é apenas a pontinha, beleza? São declarações oficiais, uma coisa ou outra que vaza pra jornalistas, mas nos bastidores tem muita negociação, conversas acontecendo o tempo inteiro. Inclusive é igual política, cara. Tipo assim, na política o cara pode xingar o outro publicamente, mas depois saem os dois pra almoçar juntos, pra discutir algum tema, negociar alguma coisa. Então é claro que enquanto estava rolando toda essa turbulência, estavam sendo feitas negociações dos bastidores, né? E parece que a UEFA fez algumas concessões ali. Segundo o Mundo Deportivo, o jornal espanhol, a UEFA ofereceu uma grande quantia de dinheiro para os clubes ingleses saírem da Superliga. Uma espécie de tipo, tá, mano, vocês querem dinheiro? Então beleza, eu dou dinheiro, mas vocês saem dessa porcaria dessa Superliga e não gerem treta, né? Mais ou menos assim. Mas depois o Mundo Deportivo retirou esse artigo do ar. Então fica aquela dúvida do que aconteceu. Mas segundo a Bloomberg e a Al Jazeera, a UEFA está em negociações com a Centricus, que é um fundo de investimento e uma empresa de investimento bilionária, para ter um investimento deles na reformulação da UEFA Champions League com um pacote financeiro de até 7 bilhões de euros, né? Para ter uma ideia, a Superliga ia pagar para os clubes iniciantes ali, os fundadores, cerca de 3 bilhões e meio, que já era uma grana absurda, e a UEFA agora tá tentando fechar um pacote de 6, 7 bilhões, né? Então quase o dobro pelo menos. Então, se forem verdadeiros esses relatos, saiu na Bloomberg e na Al Jazeera, que são grandes veículos de comunicação aí, então pode ser que tenha algum fundo de verdade, vamos ver, muita coisa vai se revelar no futuro ainda, né? Se forem verdadeiros, então a Superliga serviu para esses clubes pressionarem a UEFA a dar mais dinheiro pra eles. Percebam como, né? É uma coisa até fácil de entender, cara. Esses clubes entraram numa jogada que eles não tinham como perder. Sim, eles foram massacrados pela opinião popular, a opinião pública ficou contra eles, ok. Mas eles entraram num projeto que era mais ou menos o seguinte: se a gente for pra Superliga e der certo, e a gente começar a jogar, a gente vai ganhar um dinheiro absurdo. Se a gente sair da Superliga e voltar negociando alguma coisa com a UEFA, a gente pode ganhar um dinheiro absurdo também. Entendeu? Se esses relatos forem reais, né, e a UEFA realmente estiver considerando e aumentar muito o pacote financeiro que vai ser dado aos clubes, então pode ter sido uma coisa tipo, se der certo,
a gente fica mais rico. Se der errado, a gente fica ainda mais rico. Lembrando que a reformulação da Champions para 2024, já anunciada pela UEFA, já é superligada, né? Então já foi uma superliguização da Champions League, com mudança de formato, dando vagas para times que não classificaram para Champions, apenas pelo coeficiente, que é uma outra forma mais bonitinha de dizer que alguns clubes grandes vão ter vaga cativa mesmo que não classifiquem para Champions. Então a UEFA já fez concessões, né? Mas o que eu achei interessante foi a postura dos clubes aí na hora que eles saíram, porque muitos deles, cara, exceto o Arsenal, né? O Arsenal foi o clube que teve mais dignidade, na minha opinião. Eles deram uma nota dizendo que sim, a gente queria sair pra Superliga, mas a gente ouviu os torcedores e tal e mudamos de ideia, parece que não é apropriado e vazaram. Pediram desculpas, né? Os outros clubes lançaram tudo umas notinhas meio que tipo, a gente queria fazer muito mais dinheiro, mas não deu, né? Que pena. Tipo, sem pedir desculpas, sem deixar claro o motivo. Notas vazias, escritas por um monte de engravatadinho de terno lá, né? Que provavelmente tomaram essa decisão da Superliga sem conversar com nenhum torcedor. Notas escritas não por quem pulou fora, porque acha certo pular fora. De quem pulou fora, porque teve que pular fora, porque sofreu pressão e simplesmente adiou os planos, né? Várias notas falaram tipo, a gente vai continuar trabalhando para tentar reformular o futebol, então a gente tem que ficar muito atento, porque essa Superliga desmoronou agora, nesse momento, porém, tenho certeza que a faísca, né, ainda tá no coração da galera que manda nesses clubes. Esses caras ainda querem que haja uma reformulação, que eles ganhem mais dinheiro e tal. Então a gente tem que ficar bastante atento, porque esses caras provavelmente no futuro continuarão trabalhando para ter alguma proposta desse tipo ou algo similar. A própria nota oficial da Superliga diz isso, tá? Com essas palavras: nós vamos reconsiderar os passos mais apropriados para reformular o projeto. Ou seja, eles perderam uma batalha, mas eles não acham que perderam a guerra. Mas ao invés de acabar esse vídeo falando, ah não, a Superliga acabou, a gente tá de boas agora, eu queria convidar vocês a refletir, né? Será que várias das coisas que a gente não apoiou no futebol até hoje não levaram a essa situação, não levaram a uma disparidade econômica gigante que alguns clubes se deram ao prazer de falar, não, vamos fechar um clube do bolinha aqui, dos ricos e bilionários e ficarem mais ricos ainda? É algo a se pensar. Eu queria trazer pra vocês o posicionamento dos torcedores dos Ultras, né, os fanáticos lá do Milan, da Curva Sul, né, que lançaram um protesto aí muito interessante, na minha opinião. Eu vou até meio que ler aqui, né, mas basicamente eles disseram que são contra a Superliga, só que eles criticaram a hipocrisia de quem agora sai pra dizer que é contra a Superliga, porém apoiou outras coisas que levaram o futebol chegar aonde tá, nas palavras deles. A hipocrisia de quem deixou os salários dos jogadores chegarem aos absurdos que são hoje, os empresários que são super poderosos, né, que controlam jogadores, clubes e ganham uma grana absurda pra ficar vendendo jogadores aí, os preços dos ingressos que elitizaram os estádios e fazem com que só quem tem realmente grana consegue entrar em muitos deles, as empresas de TV cobrando absurdos para que os torcedores possam assistir seus jogos na TV, né, mais uma vez elitizando o futebol e além disso trabalhando para que os jogos sejam feitos em horários que fiquem bom não para os torcedores, mas para as próprias TVs, as Supercopas de alguns países sendo jogadas na Arábia Saudita, no Catar para ganhar mais dinheiro, alguns clubes ricos podendo brincar com o fair play financeiro da UEFA sem que sejam de fato punidos, né, como a gente viu recentemente, a Copa do Mundo sendo vendida para o Catar, um país que não tem a menor condição climática sequer de fazer a Copa, tiveram que mudar a data por causa disso. Eles apontaram que vários desses fatores ajudaram a levar o futebol ao estado em que está hoje e basicamente contribuíram para que um projeto como a Superliga surgisse, né? Então eu concordo com eles aí em praticamente tudo que disseram. E também é bom ressaltar alguma coisa: será que a UEFA é boazinha? Nossa, a UEFA que controla tudo, que queridões que eles são? Não, eles estavam apenas defendendo os próprios interesses, tá? A UEFA de boazinha não tem absolutamente nada, é igualzinho a FIFA. Será que os clubes que ficaram de fora da Superliga inicialmente são bonzinhos também? Me parece que não, ou pelo menos alguns não, alguns tinham interesses que conflitavam com uma saída da Champions League, por isso eles não devem ter apoiado a Superliga. E será que os clubes que se juntaram à Superliga e depois decidiram sair são bonzinhos? Ah, isso devem ser, né? Estão arrependidos. Não, galera, eles simplesmente sofreram uma pressão absurda, né? Talvez tenha rolado várias negociações nos bastidores que ainda não estamos sabendo dos detalhes, e aí resolveram sair. É igual quando o cara é pego no flagra cometendo algum crime e fazendo alguma coisa errada, né? Depois o cara, pra pedir desculpa, é do estoque. Então que fica essa lição, né? Pra gente ficar mais atento aos detalhes do futebol, como as regras vão mudando, como as coisas vão se desenvolvendo e como o futebol vai acabar virando cada vez mais um esporte desigual e elitizado. A Superliga, ela ia escancarar isso, né? Mas várias das coisas que vem acontecendo nas últimas décadas do futebol já contribuíram para isso. Muitas dessas coisas aconteceram sendo que nenhum de nós abrisse um pio
né, pra falar qualquer coisa. Então é interessante que a gente fique bastante ligado, né? E também outra coisa muito legal de falar é que realmente a torcida, os torcedores de futebol do mundo inteiro, os fãs, se uniram de uma forma que poucas vezes eu tinha visto, né, cara? Então rolou assim uma união online, nas ruas tiveram protestos em alguns países aí. Todo mundo contra a Superliga, foi muito bacana, realmente uma pressão imensa que foi colocada sobre os clubes, mas fica aquela parada pra pensar, né? Será que a gente não deveria usar um pouco dessa pressão também pra combater o racismo no futebol? Pra boicotar ou botar pressão sobre a Copa do Mundo do Catar de 2022, que usou trabalho escravo e já matou mais de 6.500 trabalhadores nas obras por causa de condições desumanas de trabalho? Então a Superliga durou 2 dias, foi uma palhaçadinha que vai acabar provavelmente gerando alguma reformulação na Champions, gerando mais dinheiro pros clubes como eles queriam, e a gente, bom, foi muito bom saber que a gente tem força, que a gente tem poder, que os torcedores se uniram, mas não vamos parar por aí, beleza? Vamos tentar levar essa nossa consciência, que foi, pra muita gente surgiu aí durante essa treta da Superliga, vamos tentar levar isso pra outras áreas do futebol também. E muita gente, pra ganhar clique, já tava determinando que o PSG ia ser campeão da Champions. Já começou a montar as seleções pra Copa do Mundo sem jogadores da Superliga. Já começou a cravar que a Champions League tinha acabado. Eu li assim, ó, o fim do futebol. O fim do futebol. Não sei se é pra ganhar clique ou o que, né? Mas esse tipo de situação é complexa, cara. A gente tem que ter calma na hora de analisar. A gente tem que cuidar pra não ficar caindo nesses sensacionalismos baratos aí, beleza? Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Falou!